Beleza, pessoal? Uma boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Antes de qualquer coisa, né? Somente informando que as correções da prova ainda não foram finalizadas, ainda estou em andamento de correção. Deixarei as correções a serem feitas, né, a explicação da correção, né, na aula de amanhã. Então, na aula de amanhã eu entrego as notas, assim estou planejando, né? E amanhã apresento as correções para todas. Então, pessoal, só relembrando aí como que foi essas praticamente 8 aulas, né, que tivemos, iniciamos aí a parte de diagramas elétricos e alguns componentes a serem apresentados, né. Vimos aí a parte sobre botoeiras, contactoras e temporizadores. Na aula dessa semana, vamos ver diagramas elétricos de algumas partidas, né, sendo as partidas principais direta, partida, estrela, triângulo. Na, na aula da semana passada, no diagrama em que eu coloquei para identificar algumas funções dos comandos que eu coloquei uma partida estrela triângulo, né, mas ali foi somente para identificar os componentes e suas respectivas numerações. Nessa semana, vamos ver como que funciona, propriamente dito, a partida direta. Conhecendo partida direta, nós também conseguimos fazer uma partida direta com reversão, né? Então, é possível, junto com a partida direta, fazer uma subdivisão onde é a partida direta com reversão. Ou seja, o motor gira num sentido, eu quero que o motor gire no outro. É possível fazer isso com o mesmo tipo de comando. E vamos ver no decorrer dessa semana, né, aplicações deste tipo de partida de motores. Além disso, vamos ver algumas definições de ligação de motores elétricos. Essas definições a gente já vai começar a tratar ainda na aula de hoje, conforme a nossa necessidade, né? Porque alguns assuntos eu já preciso estar comentando para poder entender justamente a nossa necessidade de entender os comandos com motores elétricos. E porque justamente já abordar a questão de entender a funcionalidade, algumas características de motores elétricos nesses diagramas. Porque tanto a partida direta como a partida estrela-triângulo são para ligar motores elétricos e a maioria das coisas que nós utilizamos na indústria, e até mesmo algumas funções principais em aplicação predial e até mesmo residencial, utilizam principalmente esses dois tipos de partida, a partida direta e a partida com estrela-triângulo. Ok, pessoal? Então, isso daí é a introdução do que a gente vai ver no decorrer da semana, tá? E vamos começando pelo conceito de partida direta, né? Então, iniciando comando com partida direta, vamos ver qual é o conceito, né, que nós temos nesse tipo de partida, né? O conceito envolvido é a ligação de motores elétricos, podendo ser monofásico ou trifásico, e conforme o nome sugere, né,
é a ligação da alimentação diretamente ao motor elétrico através de comandos elétricos, ou seja, através de botoeiras, contactoras e outros acessórios. Então, partida direta, né, é a mesma coisa que você pegar um motor elétrico e energizar ele diretamente na alimentação. Lembrando aí que na semana passada eu falei que uma das coisas que nós utilizamos comandos elétricos, né, é a questão da segurança, né? É mais seguro eu pegar a minha alimentação, né, ou seja, a minha alimentação 220, 380, é mais seguro eu ligar através de algum dispositivo, né, para fazer a ligação desse motor, por exemplo, através de outros meios, se não do que fazer a ligação diretamente numa tomada em que pode ter risco de curto-circuito, de mau contato e outros riscos elétricos que podem estar ocorrendo naquele tipo de ligação. Então, visando a segurança, né, podemos utilizar botoeiras com a função start e stop, ou seja, botoeiras que vão fazer a minha função de ligar e desligar. As contactoras, que conforme eu falei, elas possuem a função de chave. Então, a chave, a contactora é ela que vai receber esse sinal de ligar e o sinal de desligar, fazendo a função de abrir ou fechar a chave da alimentação. E os outros acessórios, né, tem esse nome aí, mas não são menos importantes. Vamos ter aqui os disjuntores. Os disjuntores, podemos ter relés. E se for o caso, né, sensores. Uma coisa importante a saber da partida direta, né, é que a partida direta ela não é simplesmente, eu vou ligar qualquer motor. Não é bem dessa forma. A partida direta, ela requer uma potência mecânica máxima do motor elétrico e, no máximo, 5 CV para partida direta. Para esta modalidade de partida de motores. Ou seja, eu tenho motor de 1 CV, 2 CV, 1 CV e meio. Tudo isso pode ser, todos esses tipos de motores, eles podem ser ligados diretamente. Ou seja, eu posso utilizar o recurso da partida direta, desde que eles não ultrapassem a potência mecânica de 5 CV. Lembrando, tá, pessoal, que um CV, só para a gente relembrar aí, que essa semana a gente vai ver algumas continhas aí, um CV representa 735,5 watts. Somente lembrando, né, como que a gente sabe quantos CV um determinado motor elétrico tem? Lembrando que todo motor, vou colocar uma placa aqui, por exemplo, deixa eu ampliar aqui, ó. Todo motor elétrico, ele tem essa informação bem aqui, ó. Vou colocar em amarelo, circulando ela em amarelo aqui em cima.
todo motor ele traz essa informação. Apesar de estar escrito quilowatt aqui, está escrito quilowatt ou, entre parênteses, né, HP-CV. Então, eu acabei de colocar aqui, né, que a partida direta ela pode, no máximo, ser realizada com motores de 5 CV. Então, como é que eu vou observar isso? Nessa placa de motor, por exemplo, ela tem essa informação aqui. Ó. Essa informação se chama de potência mecânica. E, afinal de contas, o que é potência mecânica? É a potência que a gente chama de ponta do eixo. O quanto essa ponta do eixo, né, está aqui uma ponta de um eixo de motor elétrico qualquer, o quanto de força, né, vamos dizer assim, a palavra não é essa, mas vamos utilizar essa daí para compreender, o quanto de força essa ponta de eixo ela consegue fazer. Então, ela consegue mover uma potência mecânica de até 5 CV. Então, esse valor que está escrito aqui significa potência mecânica. Potência elétrica, só para responder a curiosidade, caso queiram fazer essa pergunta, ela vai depender do rendimento, que é esse número aqui embaixo. Por enquanto, a gente ainda não vai falar diretamente sobre como calcular rendimento, essas potências aí, porque a gente vai se focar, por enquanto, na forma de como ligar o motor em partida direta. Ok? Quando a gente estiver falando de partida estrela-triângulo, a gente vai falar desses fechamentos aqui embaixo, né, em 220 e 380. E vamos compreender também, né, que eu comentei na semana passada, e um colega nosso falou aí que o motor começa partindo em 380, depois ele vai para 220, né? E até corrigi ele, que na verdade o motor ele vai partir em 127 e depois que ele muda para tensão 220. Quando a gente estiver falando de partida estrela-triângulo, a gente fala sobre esse comentário aqui. Então, beleza, pessoal. No caso aqui, esse motor é um motor de 4 CV. Eu vou estar observando a informação que está em parêntese, porque a informação fora do parêntese é quantos quilowatts equivale esse motor com referência à sua potência mecânica. Então, vamos fazer essa conta aqui só para a gente ter um comparativo. Esse motor, de acordo com essa placa que eu estou mostrando, é um motor de 4 CV. Então, vamos pegar a potência mecânica, né, que eu já comentei aqui, que a potência mecânica deste motor é de 4 CV. Falei agora há pouco que 1 CV é igual a 735,5 watts. Então, convertendo essa potência que está em CV em watts, é a mesma coisa que você pegar os 4 CVs, né, que eu já informei da placa, e multiplicar por 735,5. Fazendo essa conta, essa potência mecânica é de 2.942 watts. Comentei lá no módulo de eletricidade ainda, né, que quando a gente transforma watts
para quilowatts, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer uma divisão por 1000. Então, esta potência mecânica, já dividindo por 1000, né, não precisa fazer essa conta, é a mesma coisa que 2,942 quilowatts. Que é a mesma coisa, né, arredondando aqui, aproximadamente 3 quilowatts. Ou seja, essa conta aqui que eu fiz, chegamos no mesmo resultado, né, que está lá na placa do motor. Começamos com a potência mecânica, né, em 4 CV, e fizemos aí a conta, né, vou dar uma centralizada aqui, ó. Fazendo essas contas, partindo da potência mecânica de 4 CV, com a conversão de CV para watts, nós chegamos também na mesma informação que está no motor de 3 quilowatts. Ok, pessoal? Então, essa potência, né, que está escrito em CV, nós também podemos escrever em função de quilowatts também. Ok? Alguma dúvida nesses conceitos iniciais aí? Alguém tem alguma pergunta a fazer por enquanto? Tudo tranquilo até aqui? Certo. Professor, Pode perguntar aí, Cleber. o lado esquerdo é o quilowatt e o que está entre parênteses é o CV, é isso? Positivo, meu colega. Ok, entendi. Ok, vou pegar uma outra placa aqui de motor, como exemplo aqui, ó. Deixa eu só ajustar aqui a tela, que eu tinha esquecido de fazer isso antes de começar. Por exemplo, esse outro motor aqui, ó. Esse aqui é um motor elétrico da WEG. Aqui é o motor elétrico da WEG. Em quilowatts, 0,75, né? Aproximadamente 0,75. E em CV, nós temos o valor de 1 CV. Ok? Aqui não precisa nem fazer conta, né? Praticamente, né? Aqui, os fabricantes, geralmente, vocês observaram aqui, ó, que o nosso valor foi 2,942. A gente fez uma aproximação. O nosso fabricante aqui da WEG, também ele deve ter feito alguma aproximação aqui, porque se um CV, de acordo com o que eu estou passando para vocês, é 735,5 e dividindo por 1000 para ficar em quilowatts, nós teríamos a informação de um CV igual a 0,74 aqui, aproximadamente. Então, o fabricante aqui, ele deve ter feito alguma aproximação que fez a informação ser 0,75, mas isso aí não vai mudar muito nos nossos cálculos. Essa informação está muito aproximada assim ou não. Ok? Então, toda vez que você vê um motor elétrico que tem essa informação quilowatts e entre parênteses HP ou CV, porque ele está utilizando, na verdade, ele está utilizando a conversão, pessoal, agora que eu lembrei, ele está utilizando a conversão para CV não, HP, porque um HP é 745,1. Deixa eu só confirmar aqui.
0,7, tá, pessoal? Nesse caso aqui, ele está usando a função em HP, que chega nesse resultado de 0,75. Geralmente, HP são motores americanos, que o fabricante, na verdade, é americano. Motores em CV, geralmente, são fabricados de produção nacional. Mas, como vocês podem observar, HP, que é 745, e CV, que é de 735, a aproximação aqui é bem equivalente, né? Praticamente um erro de 10 watts não vai influenciar muito nas nossas contas aqui. Ok? E mais uma vez, né? Esse tipo de motor, ele está abaixo, né, do que aquela informação que eu trouxe inicial, em que partidas de motores direto, com partida direta devem ser de no máximo 5 CV. Agora vamos falar por que tem que existir essa limitação, né? Motivos, né, para a partida direta limitar a potência mecânica em até 5 CV. O primeiro motivo é a elevada corrente de pico, que a gente chama aí na época de IP. Muitas pessoas falam que o motor elétrico ele possui uma corrente de pico, né? Ou seja, na hora que ele liga, você tem uma corrente muito elevada, né, nesse motor elétrico. O fato disso ocorrer é porque existe, né, o momento de inércia. E o que vem ser o momento de inércia? É momento de inércia. É a força necessária para que o motor que encontra-se parado através de força elétrica saia do estado em que se encontra, em que encontra-se, na verdade, ou seja, parado, e venha realizar movimento. Ou seja, não é porque eu tenho força elétrica, ou corrente elétrica, que eu não vou exercer força. É por isso que quando o motor elétrico está parado, existe uma elevada corrente de pico, né? Ou seja, uma corrente de partida. E essa corrente de partida, ela possui um valor muito elevado. Porque se o motor elétrico, o eixo dele, tem peso, como é que esse peso vai conseguir se movimentar sozinho? Alguém já tinha parado para fazer essa pergunta? Então, a corrente de pico existe porque o peso, né, que o próprio eixo tem, ele tem que sair do movimento de inércia, né? Ou seja, ele tem que sair do momento em que da condição que ele está, da condição que ele está parado e realizar movimento. Como que nós sabemos? Como que nós vamos saber quanto que equivale, né? Ou seja, qual é o valor? Qual é o valor dessa corrente de pico? Alguém que trabalha aí na área tem ideia? Ou algum colega aí que nunca trabalhou na área? Já
conceito tem ideia de calcular a corrente de partida? Calcular, não é dizer, pega o multímetro e diz o valor. Bem, essa corrente de pico é possível, sim, ser calculada. Existe uma informação lá na placa do motor que nós chamamos essa relação de partida, que é um IP dividido por IN. Essa informação que eu estou chamando de relação de partida. O que quer dizer IP e N? IP, eu já estou falando, né, que é a corrente de pico, e N, corrente nominal do motor elétrico. Então, se o IP é a corrente de partida e N é a corrente de funcionamento nominal deste motor, vamos pegar essa informação lá na placa novamente. Deixa eu apagar aqui essa parte superior aqui. E vamos encontrar essas informações nessa placa novamente. Alguns motores, eles vêm trazendo IP e N, escrito desta forma, ou vão trazer essa relação de partida escrito desta forma aqui. Onde N é um número não, um fator multiplicador. Então vamos olhar aqui essa placa de motor, por exemplo, que nós estamos observando. Esse motor, eu vou partir em 220 volts. Essa é a primeira informação que eu tenho que olhar. Então, se eu já sei que esse motor vai partir em 220, aqui circulando em amarelo, observem que bem aqui tem esse A, ó, essa letra A. Essa letra A, primeira coisa que eu falei lá no módulo de elétrica, não é amperagem, representa corrente elétrica. Não esqueça que amperagem não é termo técnico. Então, a corrente elétrica desse motor em 220, podemos observar aqui, ó, que em 220 volts, a corrente nominal, ou seja, IN, deste motor elétrico, é 12,9 amperes. Ah, professor, o motor vai partir em 380. Vou circular em verde aqui. Se o motor vai partir em 380, e ele está do lado direito dessa barra, lá na corrente elétrica, vai ser 7,5. Ok? Por isso que alguns motores, que nem essa placa aí que eu estou trazendo, para vocês observarem, alguns motores têm dois valores de corrente, porque eu tenho duas tensões de referência. Então, se eu vou olhar 220, que está do meu lado esquerdo nessa placa, a corrente nominal que eu tenho que observar em 220 é o que também está do lado esquerdo. O 380 está do lado direito na minha referência de tensão. Então, a referência de corrente que eu tenho que estar olhando nessa placa de motor é do lado direito também. Tranquilo na questão dessa identificação?
Ok, bem aqui embaixo, pessoal, vamos olhar aqui também, essa parte aqui, ó. Estou desenhando uma seta bem aqui, ó. Vou dar uma aproximada, porque eu não sei se está dando para ver na tela, não sei se vocês estão acompanhando de celular ou no notebook. Olha a informação como está escrito aqui, ó. Vou até escrever mais aqui em cima. Essa informação está escrito IP barra IN. E nesse caso aqui, igual 5,5. Ou seja, esse motor elétrico, ele está nessa configuração do lado direito aqui, ó. EP barra IN igual uma letra, né? Igual um número, ou seja, um fator multiplicador. Nesse caso aqui, esse IP barra IN equivale a 5,5. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vou escrever mais aqui embaixo. Nós já sabemos que em 220 volts, este motor possui uma corrente de 12,9 amperes. Também observamos aí na placa desse motor que o IP barra IN é igual a um fator multiplicador, igual a 5,5. Então, a corrente de partida desse motor elétrico equivale IP, o meu fator multiplicador, vezes a minha corrente nominal. Como eu quero saber a corrente de partida desse motor, eu pego o fator multiplicador, ou seja, 5,5, e multiplica por 12,9. A corrente de partida para este tipo de motor elétrico equivale a 70,95 amperes. Esta seria a corrente no momento em que você liga esse motor elétrico na sua rede elétrica. Ou seja, o motivo do porquê a gente tem que limitar motores elétricos a 5 CV é devido à sua elevada corrente de partida na condição direta. Ok, pessoal? Compreendido até essa parte, a identificação? Professor, como é que o professor chama esse número, essa letra N, hein? Essa letra N é um fator multiplicador. Deixa eu colocar bem aqui em cima de novo. Fator multiplicador. É um número, né? Ele é um fator multiplicador, ele pode ser qualquer número. Pode ser 7,5, pode ser 8,8, pode ser qualquer tipo de número que você vai encontrar aí na sua placa de referência. Correto. Ok? Não tenham dúvidas, pessoal, porque daqui a pouco eu vou já passar uma informação que essa informação de
partidas, encontrar partida de motores, ela vai ser bastante influenciada em função dessa corrente de partida aí. Ok? Eu estou procurando um segundo exercício aqui. Deixa eu só pegar aqui a placa que eu quero que vocês calculem. Então, vamos pegar essa placa de motor aqui. Vamos fazer um exercício aqui para compreender essas informações que eu coloquei aqui. Identificar a corrente nominal, identificar a corrente de partida. Só que a corrente que vocês vão identificar em tensão de 380 volts. Ok? Então, vocês vão identificar a corrente nominal nesse valor, e eu coloquei identificar, mas na verdade é calcular, tá? Calcular a corrente de partida. Ok? Vou dar 2 minutinhos, que é o tempo que eu vou pegar um copo com água aqui. Ok? 2 minutos para fazer esse exercício aí sobre esses conceitos iniciais que a gente está vendo aí. Beleza, pessoal. Vamos ver aí como resolver esse exercício aqui. Bem, conforme eu falei na explicação anterior, quando eu informo a tensão, né, que eu estou observando, eu tenho que olhar do lado da placa a informação de corrente conforme o local onde eu estou observando. Esse motor aqui, ele possui 3 tensões. Eu vou até copiar aqui do lado direito aqui para dar uma ampliada. Está um pouco borrado devido à qualidade da imagem, mas eu acredito que dá para compreender aqui. Bem, a pergunta é: identificar a corrente nominal
em tensão 380. Esse motor aqui, ele possui 3 fechamentos: o fechamento 220, 380 e fechamento 440. Em 380, né, que é a nossa identificação aqui, né, ela está na segunda posição, ou seja, do lado das correntes, dessa linha de corrente aqui, eu também tenho primeira identificação, segunda identificação e a terceira identificação. Bem, se a minha atenção está na segunda coluna, né, na segunda identificação, a minha corrente nominal também tem que ser observada na segunda identificação. Ou seja, em 380 volts, eu vou ter uma corrente nominal aqui de 4,86 amperes. Essa é a resposta para essa primeira pergunta da letra A. A corrente nominal em 380 é 4,86 amperes. Agora, calcular a corrente de partida. A corrente de partida, né, pessoal, depende do meu fator multiplicador, que é essa letra N, e da corrente nominal. A corrente nominal a gente já achou. Agora, o fator multiplicador, né, que é o IP sobre IN, ele está bem aqui, ó, 6,7. Então, respondendo quanto que é a corrente de partida desse motor, eu vou pegar esse fator, né, 6,7, e multiplicar por 4,86. Então, a corrente de partida desse motor elétrico vai ser uma partida de 32,56 amperes. E aqui a gente consegue observar de novo, né? Se a corrente nominal é 4,86, a corrente de partida já foi para 32,56 amperes. E aqui nesse caso, pessoal, a gente consegue observar que quando eu vou partir esse motor de forma direta, vocês conseguem observar que a corrente nominal apresenta um valor bem inferior, ou seja, um valor muito reduzido, enquanto a corrente de partida, né, ou seja, a corrente de pico, apresenta um valor muito elevado. Conseguiram chegar nos mesmos valores? Está dando para compreender o conceito dessa corrente de partida? Sim, professor, bateu certinho com a conta aqui. Ok. Então, baseado nisso, né, aqui a gente confirma, né, que quanto maior, né, por exemplo, aqui a gente fez um cálculo para um motor, só para a gente identificar aqui, ó, nós fizemos um cálculo para um motor de 3 CV. E mesmo com uma tensão maior, né, ou seja, uma tensão em 380, a partida, né, ainda apresentou um valor elevado. Então, o primeiro motivo de limitar os motores elétricos em partida direta em até 5 CV é motivado pelo fato de apresentar elevados valores de corrente de partida. O segundo motivo pela partida direta ser limitada a 5 CV é que devido à corrente de partida apresentar
valores elevados, conforme visto, a repetição de partidas sequenciais leva ao sobreaquecimento da rede de alimentação elétrica. Ou seja, se eu vou partir o motor em forma direta, eu tenho uma corrente de partida elevada, né? Porque, primeiro, a gente já viu que a corrente de partida, ela é muitas vezes, né? Essa representação de maior 2 vezes aqui, quer dizer que a corrente de partida ela é muitas vezes maior do que a corrente nominal. A consequência disso, é a elevação de temperatura interna do motor e dos condutores da alimentação elétrica. Ou seja, quanto mais partidas eu tiver em um motor e essa partida for uma partida direta, vai aquecer o motor elétrico, vai aquecer os condutores e, consequentemente, eu vou ter um sobreaquecimento na minha rede de alimentação elétrica. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver um motor partindo várias vezes em sequência. Se você encostar a mão, você vai perceber que esse motor ele vai estar muito aquecido. Isso se você conseguir encostar sua mão. Não sei se alguém já viu essa situação aí pessoalmente. Então, o que nós temos que fazer para evitar esse aquecimento na partida direta? Quando houver a necessidade de várias partidas em um curto espaço de tempo, faz-se necessário um intervalo obrigatório entre as partidas. Caso isso não seja seguido, poderá ocorrer a queima do motor elétrico ou desarme da alimentação. Ou seja, o disjuntor que protege esse circuito, ele vai ficar desligando. Ok? Então, se eu tenho um motor elétrico em que ele vai partir várias vezes, eu tenho que me programar em ter um intervalo entre essas partidas. Se eu não tiver esse intervalo, ou o meu motor vai queimar por sobreaquecimento, ou então o meu disjuntor da minha alimentação vai ficar desarmando. Ok? Então, esses são os 2 principais motivos do porquê eu não posso ter partidas diretas maiores que 5 CV. O primeiro é devido ao alto valor de corrente, né? Eu tenho que ter um certo cuidado com essas minhas partidas diretas, ou seja, eu já tenho um valor muito elevado. Segundo motivo, que por esse valor ser muito elevado, eu não posso ter várias partidas sequenciais, eu tenho que obrigatoriamente ter um intervalo entre essas partidas elétricas. Mas beleza, conforme nós estamos vendo, e como que vai se comportar, por exemplo, eu vou fazer a pergunta para vocês. Vamos voltar para o nosso motor, que eu coloquei nessa placa, de 3 CV.
Como vou perguntar para o pessoal que já trabalha na área aí, eu tenho uma partida de 32 amperes e a corrente nominal desse motor é 4,86. Eu pergunto aí dos colegas que já trabalham na área, qual disjuntor, por exemplo, vocês colocariam nessa linha desse motor elétrico para fazer a proteção desse motor? Qual seria o valor? Vocês teriam ideia aí? Alguém dá um palpite? Qual seria o disjuntor para esse tipo de motor? Um disjuntor de 6 amperes ou um disjuntor de 40? Pode chutar, professor? Pode chutar, meu colega. Mas você vai ter que dizer porque você chutaria no valor que você vai falar. Então repita a pergunta de novo, por favor. Aí. A minha pergunta é o seguinte. Nós fizemos aqui esse cálculo, né, para esse motor. Nós vimos que a corrente nominal para esse motor é 4,86. Também vimos que a partida, ou seja, a corrente que vai ter naquele momento de partida é de 32,5. Qual o disjuntor você colocaria para fazer a proteção desse motor? Acho que de 40, que fica mais perto da corrente de 40 partida. amperes. Eu também acho que é de 40, pessoal, por causa que quando ele liga dá esse pico aí, né? Se colocar um disjuntor mais baixo, ele não ia desarmar, no caso, por causa desse pico que ele vai dar quando for ligado. Antes de eu dar a resposta, alguém tem mais alguma opinião diferente? De 6, Por que seria de 6? porque 32 só é no pico, depois o motor fica funcionando a 4. E como é que eu resolveria esse problema de ter esse pico de 32 amperes? Acho que depende do tempo do que ele fica a 32. Está quase chegando na resposta que eu quero. Está no caminho certo, meu colega. Vamos responder aí. Vou anotar aqui. 4,86. Não esqueça de colocar o seu áudio aí no mudo aí. A não ser que o Adeilson queira fazer alguma opinião. Beleza, pessoal. A resposta aqui, o meu colega soube aí dizer a resposta, mas faltou só mais um pouquinho para ele responder completamente. Deixa eu apagar aqui. Nós temos uma corrente nominal de 4,86 amperes e a corrente de pico de 32,5 amperes. A resposta é um disjuntor de 6 amperes. O motivo do porquê é 6 amperes é o que o Gleison respondeu aqui. O tempo de partida em que a corrente elétrica fica em 32,5 é somente instantâneo. Porém, não pode ultrapassar um determinado tempo em que é definido. É aqui essa parte, Gleison, que faltou você responder. Ou seja, o disjuntor correto para essa situação é um disjuntor de 6 amperes. Ok, essa resposta está certa. Ou seja,
o tempo de partida em que o motor vai ficar nessa corrente de 32,5 é somente instantâneo, ou seja, é somente naquele instante que o motor vai requerer essa corrente de 32,5. Porém, ele não pode ultrapassar um determinado tempo. Até aí é a resposta que o meu colega falou, porém faltou responder essa segunda parte, que é a parte em que ele é definido pela atuação da curva do disjuntor. Pode perguntar aí, acho que é o Fábio que vai perguntar. Professor, mas esse pico que dá de 32,5 amperes, ele não vai disparar meu disjuntor naquele momento, não? Por ser muito elevado? Não, porque a curva do disjuntor, que é aqui que é a resposta que o meu colega faltou responder, é ela que vai definir a atuação instantânea ou não do disjuntor. Eu não sei se o seu professor Afonso comentou que existe disjuntores curva B, disjuntores curva C e disjuntores curva D. Eu pergunto de vocês se ele comentou isso com vocês. Comentou mais ou menos. Não tô lembrado. Então, se ele comentou brevemente, aqui eu vou ter que comentar mais direto, né? Por que esse disjuntor ele não vai disparar? Porque todo disjuntor possui duas curvas de atuação, sendo elas sobrecarga e a outra curto-circuito. Ou seja, todo disjuntor ele sempre vai atuar ou pela sobrecarga ou pelo curto-circuito. Quando um disjuntor, por exemplo, caso vocês não saibam, todo disjuntor, sem exceção, tá? Todo disjuntor, ele somente irá desarmar a partir de 1,13 a corrente do disjuntor. Vamos, por exemplo, falar do disjuntor de 10 amperes para vocês entenderem aqui. Vamos fazer uma revisão de instalações elétricas aqui. Vamos dizer que temos um disjuntor de 10 amperes. De acordo com o que eu estou falando, todo disjuntor ele somente vai começar a disparar, ou seja, ele vai entrar em sobrecarga a partir de 1,13 a corrente do disjuntor. Ora, se eu tenho um disjuntor de 10 amperes, isso significa que esse disjuntor só vai desarmar quando ele ultrapassar 11,3. Então, pessoal, por exemplo, se vocês colocarem um disjuntor de 10 amperes e vocês estão consumindo, por exemplo, a corrente lá do circuito que vocês estão medindo, está 11. Está 11 amperes. Vocês não podem afirmar que esse disjuntor está com problema. Por quê? Porque todo disjuntor só desarma com 13%, né? Essa multiplicação 1,13 quer dizer que ele tem uma tolerância de 13% do valor do disjuntor. Então, se eu tenho 11 amperes e esse disjuntor é de 10, 13% é 11,3. Esse disjuntor nunca vai desarmar. É a famosa tolerância, né, que a gente pode estar falando,
Mas a gente sempre fala, todo disjuntor tem uma tolerância. Mas qual é a tolerância? Né? Ele tem uma tolerância de 13% da corrente nominal. Ok? Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Tranquilo esse conceito inicial? Correto, correto. Agora eu Tranquilo. vou falar da curva em si. Todo disjuntor, quando vocês forem comprar, eu quero comprar um disjuntor de 10 amperes. Vocês vão olhar na frente do disjuntor, ele vem escrito assim: B10A, C10A, e se vocês encontrarem, P10A. Já perceberam? Já observaram que existe essa letra B, essa letra C? Alguém já se perguntou por que Positivo, tá positivo. lá? Já vi. Professor, eu tô olhando meu disjuntor aqui, ele tem DB1C16. Não, não, você tem que olhar aonde está escrito a corrente dele. Por exemplo, vou colocar um bem aqui, ó. Veja esse disjuntor aqui, ó. Esse disjuntor, é claro, né? Nem todo disjuntor vem a letra A de corrente, tá? Se ele não tiver acompanhado, não tem problema. Mas isso não quer dizer que ele não seja de corrente, né? Por exemplo, esse disjuntor está escrito C16. Então, ele é um disjuntor de 16 amperes, curva C. Deixa eu encontrar um aqui rapidinho na internet. Eu não estou conseguindo achar, que eu estou olhando tanto a aula como o que eu estou pesquisando aqui. Mas beleza, todo disjuntor ele tem essa informação. Se ele é curva C, se ele é curva D, curva B e por aí vai. O que quer dizer essa informação? Essa informação ela quer falar sobre a curva de atuação limite do disjuntor. Então, deixa eu apagar aqui, só para a gente voltar para o que eu quero falar. Curva de atuação para curto-circuito. Ou seja, a partir daquele determinado valor, esse disjuntor ele vai desarmar efetivamente. Ou seja, ele vai desarmar instantaneamente quando o curva B for 3 vezes a corrente nominal. Se for um curva C, 5 vezes a corrente nominal. E quando for curva D, 10 vezes a corrente nominal. Então, isso significa, voltando para esse mesmo disjuntor de 10 amperes, tá, pessoal? Meu disjuntor, eu coloquei IN, mas não é... É a do disjuntor, tá, pessoal? É porque na norma 5410, ela chama a corrente do disjuntor como IN, tá? Então, o meu disjuntor aqui, que a gente está utilizando como exemplo, é 10 amperes. Então, significa, pessoal, que para esse disjuntor curva B, ele tem uma tolerância de até, no máximo, 30 amperes, para o curva C, 50, e para o curva D, 100 amperes. Ou seja, vamos dizer que o nosso motor tem uma corrente de partida 32 amperes.
Se eu estiver usando esse disjuntor de 10, qual seria a curva que eu estaria usando nesse disjuntor? Observando os valores que a gente já calculou aqui, né, nesse cálculo que já foi feito, eu não posso utilizar a curva B. Por quê? Porque o meu pico de corrente é 32 amperes, 32,5. 32,5. Então, esse disjuntor curva B, ele não atenderia a nossa corrente de partida. O curva C, 32,5. Então, esse curva C, ele vai atender o meu disjuntor, quer dizer, ele vai atender a partida com essa corrente de pico de 32,5 amperes. Ok? Então, por que, agora já que bateu a curiosidade, né? Porque eu falei que a corrente do disjuntor, para o nosso caso aí, tem que ser um disjuntor de 6 amperes. Porque 6 vezes 3, né, para a curva B, seria 18, né? 6 vezes 5 para a curva C seria 30. 10 vezes 6, 60. Então, o disjuntor que nós deveríamos escolher para esse motor é um disjuntor de 6 amperes, curva D. Por que eu não posso escolher o de 10, sendo que ele atenderia na curva C, e não o de 6, que eu estou mostrando aqui? Alguém saberia me responder essa pergunta? Porque tem que ser o de 6, curva D, e não o de 10, curva C? É por causa da corrente nominal, professor, que é de 4,48. Positivo, meu colega. Todo disjuntor a gente escolhe em função da corrente nominal. Ou seja, se eu deixar a corrente nominal 4,86, eu tenho que escolher o disjuntor seguinte a essa condição. Multiplica por 2 essa corrente nominal. Só para a gente ter uma ideia de um cálculo aqui. Ó. Multiplicando por 2, daria 9,72 amperes. Se porventura, pessoal, eu escolher um disjuntor de 10, você observa que eu dobrei a corrente do motor. Dobrar a corrente do motor significa que o motor está tendo algum problema interno. Dobrar não. Qualquer elevação de corrente, tá? Dobrar, eu já estou com o dobro de corrente, ou seja, esse motor já estaria pegando fogo lá por excesso de corrente, né? Por uma sobrecorrente. Estaria com 9 amperes e o meu disjuntor de 10 não estaria nem enxergando esse problema. Lembrando, né, que o disjuntor de 10 só vai desarmar com 11 amperes, né? 11,3. Lembrando, né, que com o mesmo conceito de 13%, né, esse disjuntor de 6 amperes, ele vai desarmar com 6,78. Ou seja, a sensibilidade de desarme desse disjuntor está melhor definida
para essa aplicação do que um disjuntor de 10 amperes. E caso alguém não tenha visto, olha aqui, é claro que esse disjuntor é um disjuntor bipolar, mas está bem aqui a informação dele. Ó. Disjuntor curva D e corrente de 6 amperes. E o mesmo disjuntor, né? É claro que só que outro fabricante. Bem aqui. C6. Ou seja, esse disjuntor da esquerda, por ele ter essa letra D, ele tem uma tolerância de 10 vezes a corrente nominal. Ou seja, esse seria o nosso disjuntor que nós deveríamos utilizar. 60 amperes de corrente de partida, né? Por ele ter letra C nesse disjuntor da direita, é vezes 5. Então, 6 vezes 5, 30 amperes. Se a nossa corrente é 32,5 amperes, se eu escolhesse esse disjuntor da direita, na hora que esse motor partisse, ele ia desarmar instantaneamente. Então, essas são as diferenças dos disjuntores curva C para os disjuntores curva D. Alguém tem alguma pergunta até esse ponto aqui? Só queria que você voltasse sobre aquela soma que multiplica 1,13. Beleza. Essa 1,13, né, a gente chama de corrente de não atuação, né? Vou até escrever aqui embaixo essa observação. A corrente de não atuação é limitada a 13% do valor especificado no disjuntor. Este cálculo é realizado pegando o valor do disjuntor, né? Ou seja, o valor do disjuntor, se for de 10, 16, 20, seja lá qual for, e multiplicar por 1,13. O resultado é a corrente máxima de não atuação do disjuntor. Qualquer valor abaixo deste valor encontrado não fará com que o disjuntor desarme. Então, só para a gente calcular aí, se eu tenho um disjuntor de 16 amperes, a corrente de não atuação dele vai ser 1,13 vezes 16. Fazendo essa conta, temos 18 amperes aqui. 18,08. Se eu tenho disjuntor de 20, a conta é a mesma. No caso, para disjuntor de 20, vai ser 22,6. Para disjuntor de 25, 28 amperes. E assim vai indo. Então, qualquer valor abaixo desses 18 amperes aqui, por exemplo, que eu estou apresentando para vocês, eu fui lá no disjuntor de 16 e medi a corrente dele 16,8. Esse disjuntor está com problema. Já era para ter desarmado. Pelo cálculo que eu estou mostrando para vocês, esse pensamento está errado. O disjuntor só vai
pensar, né, eu vou falar assim, só vai começar a pensar em desarmar quando ele passar de 18 amperes. Agora, se esse disjuntor for um curva C, agora eu vou falar das curvas, né? 16 vezes 5. Curva C, a multiplicação por 5 é padrão, tá, pessoal? Ou seja, esse disjuntor, ele tem um limite de 80 amperes. Como assim, professor? Eu posso ter um disjuntor de 16 amperes que ele não vai desarmar com 20, mas ele vai ter um tempo. Eu vou ter disjuntor de 16 com 40 amperes, que não vai desarmar, mas ele não vai desarmar por um determinado tempo. Com certeza, o tempo de 40 amperes vai ser bem menor do que o tempo de 20. Ok? Essa parte aqui de tempo, eu posso comentar na aula de amanhã sobre curva de sobrecarga. Isso aqui que eu estou falando de tempo, né, é o que a gente chama de curva de sobrecarga. Porventura, o professor de instalações não comentou sobre isso, não se preocupem, porque eu vou falar sobre relé de sobrecarga ainda nessa semana. E se porventura ele não falou sobre essa curva de sobrecarga, a oportunidade de a gente rever esse assunto vai ser nessa semana sobre esse relé específico aí. Ok, pessoal? Então, respondendo a sua pergunta, todo disjuntor ele tem esse limite de 13%. Sempre. Isso é padrão para qualquer disjuntor. Não importa se ele é C ou se ele é D. Nesse caso aqui, os 13% que resulta em 6,78 amperes vai servir tanto para esse disjuntor da direita, que é curva C, como vai servir para esse disjuntor da esquerda, que é curva D. Correto, professor. Entendi. Ok, pessoal? Então, essas informações aqui, pessoal, é sempre importante a gente relembrar. É claro, né, que esses disjuntores, só relembrando aqui, disjuntor, eu coloquei o exemplo de disjuntor porque ele é a proteção mais básica que nós podemos utilizar para um motor elétrico. Mas, agora, quero colocar aqui a observação. O disjuntor em um circuito elétrico envolvendo motores é a proteção para os condutores elétricos, ou seja, os cabos. Para a proteção do motor em si, devemos utilizar outros recursos, como, por exemplo, relé falta de fase, relé de sobrecarga. Se tiver dentro da bobina do motor, que mede a temperatura interna, relé, que a gente chama relé de temperatura com PT100. PT100 é um tipo de sensor de temperatura. O relé falta de fase é quando, por exemplo, o motor trifásico ele tem 3 fases. Faltou uma fase, o motor ele não pode funcionar só com 2. Então, nós temos o relé falta de fase para justamente fazer essa proteção. Relé de sobrecarga
ele envolve temperatura do motor, só que ele utiliza corrente elétrica para fazer essa proteção. Aí sim, a gente vai falar um pouco sobre a curva de proteção para sobrecarga, e aí a gente vai conseguir compreender essa questão de tempo de ajuste para esse tipo de atuação. Ok, pessoal? Como a gente falou bastante assunto correlacionado à partida direta, correlacionado também a por que o motor elétrico tem que estar limitado a 5 CV, identificação da corrente nominal, identificação da corrente de partida, e essa rápida revisão de disjuntores, eu acredito que foi bastante informação. Vou fazer o seguinte com vocês nesse momento. Eu vou dar uma parada na explicação agora. Vou passar um exercício para vocês sobre a identificação lá no motor elétrico, né, sobre placas de motores, e alguns exercícios sobre cálculo de corrente de partida e corrente nominal. E amanhã, na aula de amanhã, a gente vai começar falando sobre o relé de sobrecarga, né, que vai envolver justamente esse conceito inicial de corrente nominal dos motores, e vamos desenhar o esquema de partida direta, já sabendo alguns conceitos que a gente precisa sobre os motores em si. Ok? Acho que alguém quer perguntar alguma coisa. Professor, Pode perguntar. por exemplo, em alguma eventualidade a gente não conseguir identificar o número, algum dos números para fazer o cálculo, por exemplo, esteja borrado ou alguma coisa assim, existe uma outra forma? No caso de não ter a identificação, né, como é que a gente vai conseguir fazer? Existe um multímetro. Deixa eu colocar aqui. Caso não exista, né, que é a sua pergunta, caso não exista a identificação IP e N, a forma que a gente vai encontrar essa corrente de partida é fazendo o uso de multímetro, de alicate, na verdade, alicate amperímetro, com a função, não sei se os colegas já viram aí, INRUSH. Esse multímetro, esse alicate amperímetro, caso alguém já tenha visto, esse alicate amperímetro com essa função, INRUSH, que numa tradução literal, significa durante partida. Ou seja, caso o motor que você queira verificar não tenha a informação IP e N, né? O que esse alicate amperímetro faz? Ele mede a corrente de pico. Ele vai medir a corrente de pico que a gente quer saber. E ele consegue medir com exatidão se, por exemplo, esse motor ele conseguiu 48,5 amperes nessa função INRUSH. Então, esse valor que ele mediu com essa função INRUSH significa a minha corrente de partida, né? O valor lá de 48 amperes. 48,5, por exemplo. Aí, depois que ele já está com o motor funcionando, você vai medir a corrente dele nominal. Aí é o alicate amperímetro direto com a função de corrente. Aí, digamos que você mediu 6,2. Então, isso aqui vai ser o IN, 6,2.
Aí, como é que eu encontro o meu fator multiplicador, né? Fazendo a divisão direta. 48,5 dividido por 6,2. Com essas duas informações, você consegue calcular em 7,8 o meu fator multiplicador. Então, se porventura você pegar um motor que não tenha a identificação de fator multiplicador, né? Existem multímetros que têm essa função inrush, que é justamente para determinar a partida de motor elétrico na sua corrente de pico. Ok? Vou até colocar aqui uma imagem de um multímetro da Minipa, acabei apagando aqui. Nesse caso aí tem que medir quando ele estiver ligando ou já em funcionamento? Antes de ele ligar, você já tem que deixar o multímetro conectado, né? Aí você liga o motor. Aí com a função inrush, ele vai medir 8,5. Aí depois que ele já está funcionando, você tira da função inrush e ele vai medir a corrente nominal. Por exemplo, esse multímetro aqui, é um multímetro da Minipa, né, que é o ET 3880. Você pode ver que bem aqui do lado direito, ó, do lado esquerdo, quer dizer, ele tem essa função inrush. Ou seja, esse multímetro aqui, ele consegue medir a corrente de partida no exato momento que ele consegue a corrente máxima. Ok? Compreendido aí? Acho que foi a Tainá, né, que perguntou. Então, caso você não tenha essas informações de placa, você tem que requerer um multímetro com essa função inrush para você medir a corrente. Mede a corrente na partida, mede a corrente nominal. Aí faz a divisão e é possível encontrar o fator multiplicador para essa corrente de partida. Ok, mais alguma pergunta? Então, pessoal, caso não tenha mais perguntas, vou encerrar aqui a gravação da aula de hoje e vou colocar lá no nosso grupo, assim que a gente finalizar essa aula, o exercício justamente para a gente praticar a identificação da corrente nominal, a identificação da corrente de partida, conforme a placa que eu vou colocar nos exercícios que eu vou mandar já já lá no nosso grupo do WhatsApp.